Senhor Jesus, eis que virás dos céus, subjugarás os inimigos teus. Capítulo 14, versículo 18 a 20. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, os versos 18 a 20. Depois nós vamos ler uma outra passagem também em Gênesis. Nós vamos ler primeiro essa, Gênesis 14, 18 a 20. Os irmãos encontraram? O texto diz o seguinte: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Agora, por favor, Gênesis, mesmo livro, agora o capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Gênesis 28, 20 até o 22, amém? O texto sagrado nos diz: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Meus irmãos, como nós fazemos em todas as celebrações de ceia, nós somos uma igreja, a igreja cristã como denominação, ela é uma denominação que ela não retira nos seus cultos nem dízimos nem ofertas. Isso é feito de maneira voluntária por parte dos irmãos, e que procuram a parte, a tesouraria da igreja, para poder entregar a sua oferta, o seu dízimo. Então, em nenhum dos nossos cultos você verá a igreja recolhendo valor algum. Nós não praticamos isso. Não aqui queremos também criticar aquelas igrejas sérias que têm essa prática, não é o nosso sentido aqui, mas nós como denominação decidimos não fazer, tá certo? Mas nos cultos de Santa Ceia, nós sempre, portanto, decidimos realizar uma oração pelos dizimistas, pelos ofertantes, bem como também a consagração dos dízimos e ofertas apresentadas nesta congregação, nesta igreja. Para isso, a gente precisa trazer uma breve reflexão, para que depois, em seguida, possamos orar. É uma prática bíblica que tem sido grandemente atacada nos dias atuais, a questão das ofertas, de dízimos, por parte da igreja ao Senhor. Lembrando que dízimos é a 10ª parte, ou 10% dos ganhos que o crente, que a pessoa que serve a Deus, recebe como salário, recebe como seus ganhos por seu trabalho, e ela oferta, portanto, esses 10%, a 10ª parte, dízimo é isso, ao Senhor, em gratidão ao Senhor, por ter conferido o necessário para que ele pudesse manter a sua vida, a sua casa. Atualmente há pessoas, irmãos e irmãs, movidas, que nós só encontramos essa palavra, pela ganância, e pessoas totalmente descompromissadas com a obra do Senhor, e eu digo isso com toda certeza. Observe aqueles que criticam o dízimo, são pessoas descompromissadas com a igreja. Você vai olhar, geralmente não tem uma igreja para congregar, geralmente. E quando não congregam em igreja nenhuma, quando congregam em alguma igreja, são pessoas que são totalmente descompromissadas com a obra de Deus, com o trabalho missionário da igreja. Os irmãos sabem que esse trabalho necessita de recursos, e sem os recursos não haverá a possibilidade de ter aquilo que é o básico. Então, são pessoas que são descompromissadas com a obra do Senhor, e talvez, e eu acredito, movido por ganância, essas pessoas afirmam que não dizimam, porque o dízimo para elas era uma prática da antiga aliança, a aliança mosaica.
E como agora, elas afirmam, nós estamos na nova aliança, nós não precisamos mais ofertar o dízimo. Observe que eu estou falando ofertar o dízimo, eu não estou falando pagar, porque nós entendemos que na nova aliança o dízimo não é mais visto como um imposto, como era no antigo Israel, mas ele é dado de maneira voluntária, é de coração voluntário. Ao analisarmos as Escrituras, nós percebemos que esta afirmação daqueles que criticam o dízimo é uma afirmação falsa. Volto a dizer, qual é a afirmação deles? Olha, eu não entrego o dízimo porque eu entendo que o dízimo era algo da antiga aliança. Já que nós estamos na nova aliança que Jesus operou, não precisa mais entregar o dízimo. Afirmamos que essa alegação é falsa, porque quando nós olhamos as Escrituras, nós precisamos deixar a Escritura falar, sem os argumentos humanos, deixar com que a Escritura fale. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que o dízimo não foi instituído por Moisés. O dízimo não é instituição de Moisés, portanto, não é instituição da lei de Moisés. Pelo contrário, o dízimo ele é anterior à lei. Eu pergunto aos irmãos e irmãs, os dois textos que nós lemos, Abraão, posteriormente Jacó, eles são antes ou depois de Moisés? Eles são antes ou depois de Moisés? Antes de Moisés. Abraão é bem antes. Moisés já é um descendente de Abraão, um descendente de Isaac, um descendente de Jacó. Os patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham a prática de dizimar ao Senhor tudo aquilo que eles ganhavam. Compreende-se, porém, uma coisa. Aí alguns vão afirmar, mas eles dizimavam o quê? As ovelhas, as plantações. Certo, lógico que eles dizimavam isso, porque naquele momento o valor da riqueza, quem tinha bens, era quem tinha gado, quem tinha animais, quem tinha plantações. Eu pergunto a você hoje, a riqueza hoje, nos dias que nós vivemos, os ganhos, se baseia em quê? Animais, plantio ou dinheiro na conta? Dinheiro. Tanto que o animal que o camarada, que o criador tem, a soja que ele planta e ele vende para ganhar o quê? Dinheiro. Então o que vale nos dias atuais é dinheiro. Então, tanto que quando você trabalha, você no final do mês recebe o quê? Você recebe um saco de feijão. É isso que os irmãos recebem? Não, você recebe o quê? Dinheiro. Então, nós entendemos que nos dias atuais, o dízimo vai se basear, para nós, um valor monetário. Tá certo? Então, meus irmãos, essa alegação de que o dízimo é algo da lei do Antigo Testamento, ela cai por terra porque o dízimo ele é anterior à lei. Só que eu pergunto a você, Abraão e Jacó ofertaram de coração ou por obrigação? De coração. Esse princípio anterior à lei também se aplica à graça. Eu dizimo de coração, eu dizimo em gratidão. Eu não dizimo por obrigação, por temor, no sentido, olha, eu vou para o inferno, como alguns querem alegar. Não. Eu dizimo, oferto, porque eu quero ser grato ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito. Sendo assim, a prática de ofertar dízimos a Deus, entregando-os para que o sacerdote, lá no caso de Abraão, Abraão entrega, não havia sacerdócio do Levi, mas ele estava diante dele ali, Melquisedeque, o rei de Salém, que era tanto rei quanto sacerdote. Então ele pega e dizima para aquele sacerdote. O Senhor não revelou nada novo na lei de Moisés sobre o dízimo. O Senhor apenas regulamentou como deveria se proceder o dízimo para o povo de Israel. Para nós, que estamos agora na nova aliança, o dízimo deve ser praticado? Cremos que sim. Mas ele não deve ser fruto de obrigação, nem fruto de achaques, no sentido de temor, você tem que dar, não, nada disso. Tanto que essa igreja nunca fez e nunca fará isso. O dízimo, ele tem que ser fruto de espírito de louvor e gratidão. Se eu entendo que a comida que chega no meu prato, que o dinheiro que chega para me pagar a minha água, a minha luz, o meu sustento, vem do Senhor, porque é Ele que me dá, que é Ele que me dá a condição de trabalhar, de poder ter, eu preciso então entender que eu preciso ser grato ao Senhor nesta área também, ofertando a Ele, quer sejam ofertas, quer sejam dízimos. Porque se eu não faço isso, eu corro o risco até de afirmar aqui, os irmãos vão me perdoar se alguém pensa de outra forma, mas eu corro o risco de achar que aquele que não faz é porque ele tem amado mais o dinheiro do que a Deus, achando que vai lhe faltar.
Tá certo? Abraão, Jacó não pensaram nisso. Jacó já fez um compromisso. Você entendeu o seguinte: Jacó saiu da. Mas ele falou: tudo que o Senhor me der, eu vou lhe dar o dízimo. Então, se o Senhor me der uma ovelha, dessa uma ovelha, eu vou dar o dízimo ao Senhor. Amém? Tu és